Juízo investigativo. O vinho de Babilônia e a suposta imortalidade da alma. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nos últimos dois vídeos nós falamos um pouco do conceito de catolicismo romano como anticristo. E, de fato, existem algumas implicações muito pesadas em função dessa identificação da parte do Adventismo do Sétimo Dia em relação à identidade da Igreja Católica Romana. É absolutamente natural que a comunidade católica, em especial, se sinta muito desconfortável em função da interpretação adventista. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais a gente tem que olhar para isso e fundamentar isso sob as mais claras e sólidas bases possíveis, para que as pessoas compreendam que tal convicção adventista não representa meramente o desejo de rivalidade e competição e briga religiosa, mas de fato corresponde a uma ampla forma de ler e interpretar a palavra de Deus, especialmente a partir dos símbolos proféticos de Daniel e Apocalipse, mas que adentra outras questões da palavra de Deus como um todo, tá bom? Aí o que acontece? A gente sabe que os católicos romanos, eles têm a natural tendência, como todos os demais crentes têm a tendência, de justificarem de alguma forma as suas crenças, especialmente colocando algo assim: aquilo que é errado, aquilo que se faz de errado dentro da comunidade é culpa do pecado de um ou outro, e não podemos, em nome das coisas que estão erradas, fechar os olhos para o que está certo. Então, por exemplo, né, no vídeo passado eu citei um pouco a questão da pedofilia, e aí as pessoas reagem muito a esta questão, como é natural, dizendo que assim, é desonesto você usar tal questão porque isso é um pecado e não é a fé da igreja que é correta, ortodoxa, verdadeira, não é só a escritura, mas é tradicional, mas é isso e aquilo. Inclusive alguns comentários dentro do vídeo foram, do vídeo passado e do anterior, foram mais ou menos nessa direção, tá bom? Ok, a gente entende tudo isso, mas como coloquei nos vídeos anteriores também, o catolicismo romano deveria ter dentro, enfim, da sua estrutura organizacional, enfim, formas de eliminar o problema que esconde e perpetua dentro do sistema, né, de acobertar os padres que assim fazem e etc., de maneira que só posso compreender que a organização, a administração da Igreja Católica Romana é coparticipante nesses casos de abuso sexual, ainda que queira se colocar às vezes diante da sociedade, pedindo perdão, isso e aquilo, mas não vai na raiz do problema e não elimina esses padres. Esses padres muitas vezes continuam no seio da igreja, inclusive trabalhando, e não são colocados em hospícios ou prisões, que é onde de fato eles deveriam estar, tá bom? Mas agora eu quero trabalhar, não então um problema de um erro humano de pecado, tá bom? Então, beleza, vamos caminhar na direção da maior benevolência possível em relação ao catolicismo romano. Então tá, aqui no Catecismo da Igreja Católica existem verdades bíblicas, doutrinárias, tradicionais, que vêm de uma comunidade que tem o Espírito Santo, que tem o magistério, que tem o Papa, e na condição de Papa e magistério e bispos, eles têm assim a função de zelar pela fé da igreja, e quando eles se unem em oração, em concílio e etc., eles trazem todas essas questões aqui para a igreja, e tudo isso é verdade, é infalível no ponto das verdades, tá bom? Não é no ponto de pedofilia e tal, o Ezequiel está fazendo uma péssima aplicação e etc., e está fazendo um ataque à instituição maravilhosa da Igreja Católica. Beleza, então tá bom. Então não vamos fazer assim, não vamos atacar erros de pessoas e vamos então trabalhar um pouco esse paradigma de que a fé católica, que não é uma fé pedófila,
é uma fé ortodoxa, correta e verdadeira nos termos do seu próprio entendimento. E dentro desta questão existe a auréola da infalibilidade sobre o Papa, sobre o magistério, sobre os bispos e tal. E tudo isso agora, quando é aceito pela igreja como norma de fé, essa igreja tem uma fé infalível. Beleza, ok. Vamos trabalhar como se isso pudesse fazer sentido por um segundo, tá bom? Então, dentro deste segundo, o catolicismo romano é uma igreja de fato cristã, com amplos fundamentos bíblicos, ortodoxa, verdadeira, que prega a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, as verdades da salvação e leva o evangelho ao mundo. Você acreditou? Beleza. Agora, a minha pergunta gira um pouco em torno de uma outra questão que tem que ver com quando esse livro erra em matéria de doutrina. O que vocês vão fazer? Quando o catolicismo romano mente descaradamente contra a palavra de Deus, dentro dos seus pressupostos, dentro das suas afirmações doutrinárias, inclusive nos seus documentos oficiais como o Catecismo da Igreja, como que a gente lida com isso? E para contextualizar um pouco a questão, eu trago de novo a imagem apocalíptica da prostituta de Apocalipse 17, da grande Babilônia de Apocalipse 18, em torno daquilo que o texto chama do vinho do furor da sua prostituição, ou do vinho da sua devassidão. Aí vamos dar uma lidinha em alguns textos aqui, tá? Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam sobre a terra. E agora, no final do capítulo 17, no verso 18, se diz: A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí você vai até Apocalipse 18 e você vê a partir do verso 2, né? Um anjo desceu do céu e exclama com potente voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Bom, a imagem apocalíptica, dentro da visão historicista adventista, indica uma obra de engano que flui da Igreja Católica Romana e que se materializa numa grande Babilônia, que inclui a mãe e as filhas. Catolicismo e protestantismo unidos em torno de um vinho que embriaga, que de alguma maneira fere os sentidos, mexe com os sentidos, e agora aquilo que não é verdade é visto como verdade e aquilo que é verdade é visto como mentira. E agora se troca o mal pelo bem e o bem pelo mal. E agora se troca a palavra de Deus pela palavra do homem, e a palavra do homem está no lugar da palavra de Deus. Inclusive é um pouco dentro desse contexto que nós compreendemos a natureza anticristo do catolicismo romano e das filhas subjacentes que de alguma forma se mantêm conectadas ao catolicismo romano em função dos inúmeros equívocos doutrinários que o catolicismo romano ensina e que de alguma forma são vistos refletidos nas demais igrejas de uma forma geral. E eu gostaria de trabalhar algumas coisas destas com vocês a partir do Catecismo da Igreja Católica, beleza? Vamos passear um pouquinho pelo Catecismo e depois a gente vai para a Bíblia. Então o Catecismo é esse documento com valor histórico, doutrinário, que define a própria essência da ortodoxia católica dentro da sua própria visão, com inúmeras questões bíblicas e tradicionais em torno dos temas a respeito de Deus, do homem, do diabo, do pecado, da salvação, da evangelização e tudo mais, tá bom? Então, ok, então esse documento todo, em grande medida, é a visão
cristã católica, da doutrina, da realidade, da relação do homem com Deus, do evangelho e de tudo mais. E supostamente isso aqui tudo é verdade infalível que vem de Deus, na autoridade de Deus e se manifesta agora através da autoridade do Papa, do magistério, dos bispos, dos padres, dos catequistas e etc. E se você crê em tudo isso, você tem uma fé infalível e você tem a verdade libertadora, o evangelho. E é isso que você tem que levar ao mundo através da sua vida, é a própria fé católica em si. Então você deve ser católico e tornar outros católicos aí no contexto da sua família, no contexto dos seus amigos, no contexto de todo mundo. E quem se levantar contra, você tem que, usado pelo Espírito Santo, dizer que está errado e mostrar por que está errado e como que está errado e conduzir todos à obediência da fé naquilo que a igreja diz, porque o que a igreja diz é infalível, porque carrega a própria marca da autoridade de Deus. Ok, beleza. E tudo aqui, um monte de base bíblica para tudo, como se de fato a Bíblia apoiasse todas estas questões. Como a gente já colocou também, né, dentro da nossa visão, o catolicismo é magistral no ponto de mesclar o que é verdade com o que é mentira. E grande parte desta estrutura que estou descrevendo aqui nesse momento, na nossa visão adventista, é mentira. Porque não há essa transferência da autoridade divina de Deus, de Cristo à igreja, de modo que agora a igreja é infalível nos seus pronunciamentos e nas suas questões, especialmente porque, vamos ser claros aqui, a igreja claramente vai contra a palavra de Deus de forma frontal, explícita e direta, e você duvida? Então eu vou ler algumas coisas para vocês. Página 105 do Catecismo da Igreja Católica, tópico de número 366. Aqui o catolicismo diz o seguinte: a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus e não é produzida pelos pais, e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e o se unirá novamente ao corpo na ressurreição. E aí eu vou separar para vocês aqui o termo imortal, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. A alma é imortal, imortalidade da alma. Isso é o que a Igreja Católica ensina. Inclusive que a alma não perece quando se separa do corpo na morte. Então a morte é o quê? É o sair da alma de dentro do corpo. Essa alma não perece, ela permanece, entre aspas, viva, ainda que no final ela volte ao corpo no contexto de ressurreição. Beleza? Porque a alma é imortal, assim diz a Igreja Católica Romana. Antes de comentar, vamos compreender outras questões. Já que a alma não morre, como é que a gente faz? Bom, a gente conversa com ela, ou não? Página 271 do Catecismo da Igreja Católica, artigo 958. O título é A Comunhão com os Mortos, a comunhão com os falecidos. Aí o Catecismo diz o seguinte: reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja cristã, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados dos seus pecados, segundo a Macabeus 12, verso 46, também ofereceu sufrágio em lugar deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas tornar eficaz a sua intercessão por nós. Você duvida que esse treco está escrito aqui? Então eu vou apontar para você, ó. A comunhão com os falecidos. Olha que interessante, né? A intercessão por nós. Então, olha que bacana, né? Nós oramos pelos mortos, os mortos intercedem por nós. Nessa comunhão entre nós e os mortos na fé católica, porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos e oferecer aí
tipo, sacrifício, se eles estiverem lá no purgatório, por exemplo, você já oferece aí um dinheirinho, né, alguma coisa do tipo assim, uma indulgência e tal, livra a alma do purgatório, isso vai tornar um pouquinho mais eficaz a intercessão desse morto a seu favor. Bem interessante. Antes da gente comentar, vamos para frente aqui no Catecismo da Igreja Católica. E agora esses mortos que não estão mais entre nós, mas estão intercedendo por nós, eles podem se tornar, a depender de quem sejam na história, imagens de escultura, diante das quais você vai rezar, acender vela, orar, ajoelhar, pedir, clamar, chorar, fazer promessas e tudo mais. E isso claramente é descrito no Catecismo da Igreja Católica como culto às imagens. A gente está um pouco acostumado, dentro da polêmica entre católicos e evangélicos, que os evangélicos acusam os católicos de adorar imagens, e os católicos dizem, não, nós não adoramos, nós veneramos. Então, tipo assim, tá quebrado o argumento evangélico. Beleza. Mas, independentemente da discussão entre adoração e veneração, o fato é que o que o catolicismo faz nos termos do seu próprio catecismo é culto. E aí eu vou ler para vocês aqui, página 562, artigo 2141 do Catecismo. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus e não contraria o mandamento, o primeiro mandamento. Eu vou sublinhar para vocês aqui, ó. O culto às imagens. Tá dando para você ler direitinho aí? Culto às imagens. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos considerar que o catolicismo romano é uma igreja infalível, de fé infalível, de autoridade absoluta, e tudo isso foi revelado através do Papa, do magistério, dos cardeais, dos bispos, sei lá mais o quê, e agora você tem que crer e obedecer esse treco aqui. Você tem que acreditar que a alma é imortal, você tem que ter comunhão com os mortos e você tem que fazer culto às imagens desses mortos aí e ponto final. É infalível esse negócio, né? Dentro da mentalidade católica. Mas veja bem, nós estamos tratando aqui as noções do catolicismo romano como anticristo, que distorce as palavras de Deus para lutar contra Deus, de um homem sentado no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E para nós, adventistas, essas imagens são absolutamente claras, elas nem são polêmicas. Claro, a gente entende que essas questões têm implicações polêmicas. Poxa, são 1 bilhão e 200 milhões de católicos na face da Terra e provavelmente nenhum deles ficaria muito contente ao vislumbrar o entendimento adventista em função da sua Santa Mãe Igreja, chamada assim nos próprios termos do catecismo e da fé católica, a mãe, né? Mas no Apocalipse é a mãe das prostitutas, é a própria prostituta mãe de prostitutas, é a própria Babilônia, que agora está embriagando as pessoas com o vinho do furor da sua prostituição. Idolatria na Bíblia é sinônimo de prostituição, tá bom? O adultério espiritual, a infidelidade. E aí deixaram o Senhor para adorar outros deuses, e Baal, e não sei mais o que, imagens de escultura, e toda uma questão, né? E agora o catolicismo romano reveste a sua doutrina de Bíblia, pais da igreja, tradição, Papa, magistério, infalibilidade, o mistério da encarnação, a trindade, Deus, a igreja, a fé verdadeira, a Bíblia, a fé cristã, e empurra sobre você imortalidade da alma, comunhão com os mortos e culto a imagens de escultura. E não precisa ir muito fundo na Bíblia para desmascarar tais questões. A gente começa com Gênesis 3. Quem prometeu imortalidade a seres transgressores da lei de Deus foi Satanás. Então a serpente disse à mulher, no verso 4, é certo que não morrereis. Ali é a cena da tentação, Deus mandou não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o diabo falou que poderia comer, que se tornaria como Deus, acho que cada um ia se tornar tipo um papa,
E agora, a mulher não precisaria ter medo da morte, porque Deus havia mentido e com certeza não iria morrer. Seria e continuaria a ser imortal. Olha que interessante, né? A imortalidade da alma é o engano fundamental, a primeira heresia em torno da qual o diabo ataca a humanidade. E agora a gente vê esta heresia, este ataque, esta mentira revestido de autoridade no Catecismo da Igreja Católica Romana. E aí não precisaria ir muito longe para desbancar essa questão de imortalidade da alma, né? E aí eu gosto muito de um livro cujo autor tem um nome bastante esquisito, chamado Ezequiel. E aí a Bíblia é bem clara, né? A alma que pecar, essa morrerá. Verso 4. Vou apontar aqui para vocês, tá? Tem gente que parece que nunca leu isso aqui, não. Olha lá, ó. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Tá bom, pessoal? Não sei se nem precisava mostrar, né? Mas é isso. Onde é que tem imortalidade da alma na Bíblia? Em lugar nenhum. Claro, existe uma ampla e interessante questão onde aqueles que estão embebedados como vinho de Babilônia, sejam eles católicos, espíritas, protestantes ou qualquer outra coisa, e que defendem a imortalidade da alma, eles tentam impor o pressuposto da imortalidade da alma sobre os textos bíblicos e enxergar almas imortais no texto bíblico. Mas, naturalmente, assim fazendo, meramente revelam o quê? A postura exegética de quem impõe sobre o texto que não está no texto. Tanto que, por exemplo, a maioria aí dos imortalistas crê que a alma é uma entidade imaterial e etc. Então mostra para mim na Bíblia onde é que está escrito que alma é uma entidade imaterial, em lugar nenhum. E o que isso revela? Que as definições de alma como entidade imaterial não são tiradas da Bíblia, porque a fé desse pessoal não é uma fé bíblica, é uma fé cuja autoridade primeira máxima é o diabo e, em segunda instância, é o catolicismo romano. E acabou. E quando você crê em imortalidade da alma, você se curva diante do diabo e do catolicismo romano. Simples assim, tá bom? Seja você quem for e o que for. Mas aí o catolicismo vai falar da comunhão entre os vivos e os mortos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você ora por ele ora por você. E não é muito difícil a gente encontrar na Bíblia coisas do tipo assim, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem rezar, parece que eles não sabem. Nem interceder, parece que eles não sabem. Nem ouvir o que você fala com eles, parece que eles também não sabem. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ponto. O catolicismo romano quer dizer para você que existe essa comunhão entre os crentes vivos e os crentes mortos, nessa oração e indulgências pelos mortos, intercessão dos mortos pelos vivos, na comunhão com os falecidos e mortos. A palavra de Deus destrói esta noção pela raiz. Eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Estão inconscientes, estão mortos. Essa é que é a verdade, e todo tipo de necromancia, todo tipo de consulta a espírito dos mortos é visto na Bíblia como invocação de demônios, idolatria e etc. E é isso que o Catecismo da Igreja Católica promove em nome de infalibilidade da Bíblia, de tradição, de não sei mais o que, do magistério e do Papa e sei lá mais o que. E você acredita, né, ou não acredita? Bom, aí é com você. E por fim, o catecismo diz claramente, né, que o culto a imagens não contraria o mandamento de Deus, e a Bíblia é absolutamente clara, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto.
O catecismo da Igreja Católica fala claramente do culto às imagens. Então, quando o católico quer dizer que ele não adora a imagem, mas venera, para escapar da primeira metade do verso 5 de Êxodo, capítulo 20, não consegue escapar da segunda parte do verso, nem lhes darás culto. Aí não sei se precisa mostrar para vocês aí, tá? Olha aí, ó. Nem lhes darás culto. Maravilha, pronto. Aí agora você é deixado com a decisão. Crer nos homens, obedecer aos homens, seguir aos homens, crer em Deus, seguir a Deus e obedecer a Deus. Ponto. É simples assim. E dentro dessa escolha específica, ou você escolhe a Babilônia, o vinho do furor da sua prostituição, no qual está o entorpecimento, o engano, a mentira e etc., ou você escolhe a verdade da palavra de Deus e ponto. É simples assim. Ainda que, naturalmente, toda essa discussão da imortalidade da alma, da relação entre os mortos e os vivos e dos ídolos, são multiplicados em inúmeras questões históricas, toda enfim, a polêmica lá da reforma iconoclasta e a relação entre o catolicismo romano ocidental e o catolicismo oriental, que aí vão se separar um pouco em função disso, um pouco em função de algumas questões cristológicas e tal, etc. A imortalidade da alma é uma ampla discussão também, de igual forma. E seja como for, se você crê em imortalidade da alma, se você crê em comunhão entre mortos e vivos, se você crê em ídolos que representam esses mortos diante dos quais você vai fazer oração e não sei mais o que, você está cheio do vinho de Babilônia. Mas Ezequiel, e se eu acreditar só na imortalidade da alma e não acreditar na comunhão entre os vivos e mortos e nem na idolatria? De igual forma, não muda nada. A mentira diabólica e a doutrina católica estão sobre a sua vida, enfim, simples assim. E você não tem base bíblica para defender, dentre inúmeras outras coisas, a alma como entidade material, por exemplo. Então, quem crê em imortalidade da alma, que a alma é uma entidade material, que sai do corpo, que sobrevive à morte do corpo e etc., crê na própria mentira de Satanás no Jardim do Éden, crê na própria doutrina católica. E aí o Sola Escritura mandou um abraço para vocês, né, meus irmãos? Claro, eu poderia me aprofundar muito nas questões de imortalidade da alma, mas não vou fazê-lo nessa série para não desviar mais ainda do que já acabamos colocando questões até um pouco a mais do que eu tinha pretendido inicialmente. Mas está bem definido que tais e tais questões são importantes para definir uma questão importante. O que tudo isso tem a ver com o juízo investigativo? Bom, uma das doutrinas usadas para dizer que o juízo investigativo é herético é a doutrina da imortalidade da alma, que a pessoa sai do corpo como alma, já é imediatamente julgada ou vai para o purgatório, ou para o inferno, ou para o paraíso, e não tem um juízo assim posterior ou antes da segunda vinda de Cristo, por exemplo. Né? Então é isso, a imortalidade da alma, combatendo a doutrina do juízo investigativo. Agora a gente vê que a doutrina da imortalidade da alma é diabólica e de Babilônia, então quer dizer que o uso da doutrina da imortalidade da alma contra a doutrina do juízo investigativo revela uma coisa interessante. A doutrina do juízo investigativo está contra a doutrina de Babilônia e de Satanás. Então aquilo que inicialmente parece ser uma desvantagem da doutrina do juízo investigativo se torna uma vantagem, certo? Interessante, o que mais? Além disso, o juízo não vai lidar com tudo que as pessoas pensam, fazem, creem, etc. E pensa o seguinte, o católico ou o evangélico crê na imortalidade da alma, isso tem implicações na sua vida em relação ao que fala. Daqui a pouco o evangélico está se colocando aí no púlpito dizendo que está pregando o evangelho e está pregando imortalidade da alma. Deus não vai julgar essa pregação, essa obra, esse engano, essa mentira sendo pregada no púlpito evangélico em nome de ortodoxia, que no final das contas é a ortodoxia católica e a própria ortodoxia diabólica em Gênesis 3? E agora, o que é ortodoxia para o diabo e para a Igreja Católica, meu irmão, é heresia diante da palavra de Deus. Simples assim, e tudo isso será julgado aqueles que colocam a sua influência a favor das mentiras do diabo e da Igreja Católica. E tem muito evangélico
que vai passar maus bocados no julgamento final em nome desse tipo de coisa. Está, em vez de pregando o evangelho, pregando as mentiras de Babilônia e do diabo. Então esse tema está extremamente conectado com tudo aquilo que a gente tem falado aqui sobre juízo investigativo. E se você quiser saber mais sobre esse tema, eu vou deixar alguns materiais que já produzi sobre a doutrina da imortalidade da alma aqui embaixo, no contexto, né, da minha polêmica com Elias Soares, e aí agora nós vemos o Elias Soares como um fiel escudeiro do catolicismo romano, né? Olha, quando o catecismo diz aqui que a alma é imortal, olha aqui, ó, é imortal, Elias, é daqui que você tira a sua doutrina, não é não? Quer queira, quer não, sim, é exatamente desta fonte, ou então tem uma outra fonte aqui, Gênesis 3 também, tá? Gênesis 3 pode ser a outra fonte da qual você tira a sua doutrina da imortalidade da alma, que vem do diabo e do catolicismo romano. Até porque o catolicismo romano, como a primeira besta de Apocalipse 13, é um bicho de 7 cabeças e 10 chifres, que é a cara do dragão, do diabo, em Apocalipse 12, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E parabéns a todos os envolvidos, bêbados com o vinho de Babilônia, através da doutrina da imortalidade da alma.